Olha só, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desmistificar um termo que, vamos combinar, está em todo lugar: transformação digital. Mas a ideia aqui é olhar para o que isso significa na prática, sem o blá 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 corporativo, com base em umas verdades bem diretas. Sabe, tem uma ideia que vendem por aí sobre esse conceito, mas a realidade era um pouquinho diferente. E o ponto de partida para entender isso de verdade começa com essa frase aqui, que é bem provocativa. Presta atenção. A primeira parte da revelação é essa. Muita gente ainda encara a transformação digital como se fosse um projeto, sabe? Com começo, meio e fim. Um lugar onde a empresa vai finalmente chegar. Mas essa é a primeira grande armadilha. E aqui está o pulo do gato. A analogia perfeita é exatamente essa: uma esteira rolante. Você não chega no final dela. O grande objetivo é continuar correndo, se adaptando o tempo todo. Porque o cenário em volta, bom, ele simplesmente não para de mudar. Então, beleza. Se é uma esteira, como é que se corre nela sem se esgotar, sem cair de cara no chão, né? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, tentando entender qual é a mentalidade certa para não só sobreviver, mas para prosperar nesse novo ritmo. E aqui vai uma daquelas verdades que doem um pouquinho. Ficar esperando um momento de calma, sabe? Um período de estabilidade, para só então agir, para implementar as coisas, essa é a receita certa para quem já está perdendo o jogo. Sinto dizer, mas esse momento de calmaria não vai chegar. O que a gente está vivendo é a era da tal da disrupção contínua. E o mais interessante é que isso deixou de ser só um conceito bonito, um papo de palestra. Agora é a nova regra do jogo. É o estado padrão do mercado. Ponto. Essa pergunta aqui é a transição perfeita, porque nesse cenário que parece meio caótico, algumas empresas conseguem avançar enquanto outras vivem em modo de reação, só correndo atrás do prejuízo. E a diferença não está no dinheiro ou no tamanho, mas sim na abordagem. E uma das principais diferenças de abordagem está justamente aqui, na forma como se olha para a tecnologia, especialmente para a inteligência artificial. Existe uma linha muito clara entre usar como um brinquedo novo e usar como uma ferramenta de verdade. Então, o ponto crucial é este. Uma coisa é ficar experimentando a IA como se fosse uma novidade, um passatempo. Outra, completamente diferente, é olhar para a operação e identificar os gargalos de verdade, aquilo que atrasa, que custa caro, que gera erro, e aplicar a IA de forma cirúrgica para resolver esses problemas. Agora vamos para outro pilar fundamental: os dados. Todo mundo fala em ser data-driven, né? Mas existe uma confusão muito comum entre ter um monte de dados visíveis e realmente usar esses dados para alguma coisa. E essa frase ilustra o problema de forma brilhante. É totalmente possível ter os gráficos mais bonitos, os painéis mais modernos do mundo, mas se ninguém olha para aquilo e toma uma decisão diferente por causa da informação que está ali, aquilo é só decoração, é arte, não é gestão. Então fica aqui um desafio, quase um teste de fogo, para avaliar a real eficácia de qualquer ferramenta de dados. Tem uma pergunta fundamental que vai dizer se um dashboard é útil ou não. E a pergunta é essa, simples e direta. Se a análise de dados não consegue apontar com clareza onde estão as ineficiências, onde o dinheiro está indo pelo ralo agora, nesse momento, ela não está cumprindo o papel dela. O objetivo é sempre transformar visualização em decisão. Certo. Então, se a tecnologia resolve os gargalos e os dados apontam onde agir, qual é o próximo passo? É aqui que a gente entra em outro pilar: redefinir o papel das pessoas. A produtividade de verdade não vem de substituir humanos, mas de realocar a inteligência deles. A lógica inteligente é essa aqui, ó. A tecnologia é imbatível em tarefa repetitiva, padronizada, de grande volume. E ao fazer isso, ela libera a capacidade das pessoas para focarem onde elas são insubstituíveis, na estratégia, na criatividade, na resolução de problemas complexos. No fim das contas, toda essa conversa sobre tecnologia, dados e processos tem um único objetivo. E não é até a empresa mais moderninha do mercado. É atender quem realmente importa no final da história. E essa citação resume tudo de forma perfeita. A ferramenta, seja ela IA, automação ou um dashboard, é só o meio. O que realmente gera resultado, o que de fato move o ponteiro do sucesso, é a cultura, é a mentalidade de estar sempre se adaptando. Vamos ser sinceros, ninguém lá na ponta, o consumidor final, está realmente preocupado com qual tecnologia específica uma empresa usa nos bastidores. Essa discussão técnica é interna. O que importa para o cliente é o resultado que ele percebe. E o que ele percebe se resume a estes 3 pontos universais. A entrega foi mais rápida, o preço ficou mais competitivo, a qualidade do produto ou do serviço é melhor.
É para responder a essas 3 perguntas que a transformação digital deveria trabalhar. Simples assim. E para terminar, fica esta reflexão. A pergunta a se fazer não é apenas se a tecnologia é a mais nova, mas sim se a mentalidade da organização está realmente focada em se adaptar para entregar mais rápido, mais barato e melhor. Porque é isso, e não outra coisa, que realmente move o ponteiro.